Pessoal, o governo está quebrado. Essa é a grande realidade. Então, se a gente botar na balança tudo que está acontecendo nessa queda de braço do Haddad com o Congresso, do EOF que foi e voltou, agora já tem uma nova medida, um novo pacote fiscal que o governo colocou na mesa, que é muito também danoso, tá, para a economia. Eu vou dizer algumas outras coisas de alternativa que talvez o governo poderia estudar, ou então cruzar as informações ali com o Congresso, que é uma parcela muito importante. Tem várias emendas parlamentares ali que são muito custosas anualmente, tá? Mais de 52 bilhões. Vou trazer um pouco também dos grandes números em relação a essa questão, para que a gente possa discutir aqui e também vocês fiquem a par do que está acontecendo e para ver também se a gente tem uma outra alternativa a esse cenário. Guilherme Régio, economista do canal. Antes de falar de Brasil, vou falar de economia norte-americana. Saíram dados bem importantes aqui de emprego. Vou correlacionar também com déficit, em especial dos últimos períodos que a gente teve dos presidentes, quem cresceu mais déficit, acho que vocês vão surpreender na hora que eu falar desse dado. E aí, olhando esse primeiro slide, eu tenho duas variáveis aqui que são bem importantes. Tá? Na verdade, elas dizem a mesma coisa, só que as métricas são diferentes. Né? O primeiro aqui que a gente está falando é o ADP, que é a criação de empregos do setor privado. Ele veio com um valor abaixo do esperado. Só que do outro lado, que é uma outra variável mais importante, que é o payroll é a criação líquida de empregos, e aí traduzindo aqui para o Brasil é igual ao CAGED. Né? Então por que essas duas variáveis são muito importantes? Porque lá na economia norte-americana é muito facilitado essa criação e destruição de empregos. Você não tem basicamente um contrato ali igual a CLT, que gera muito encargo trabalhista para o empregador, e também tem uma série de benefícios que se vende-se muito ali para o empregado, mas aí o que acontece é que a economia se torna mais engessada. Então lá, demitir, contratar, não tem tanto custo assim. Então quando você olha uma variável desta aqui de criação líquida de empregos acima do esperado, significa que a economia está mais aquecida do que deveria. E aí tem um descasamento, As pessoas elas olham, por exemplo, aquilo que era esperado e aquilo que veio. Se o resultado veio acima do esperado, aí, bolsa vai para cima, gera aquele otimismo de curto prazo na economia, porque ela se reajusta a esse novo patamar. E aí vamos supor que no mês seguinte a gente tem uma queda, tá? Vamos supor que eles esperam que vai ser um número X, vem um número Y, e esse número Y é abaixo desse X. A economia também vai se reajustar para baixo. Esses valores que a gente está vendo aqui, eles reforçam toda aquela métrica de inflação. Por quê? A inflação, como vocês bem sabem, aqui já expliquei uma série de vezes, ela não é só medida pelo índice, ela também é medida pela atividade econômica. E a gente está olhando a atividade econômica. Quando a gente vê esses dados mais fortes da economia norte-americana, a gente percebe que realmente os cortes de juros eles ficam mais dificultados, porque a economia está muito forte, a economia deveria estar mais desacelerada, porque aí você não gira tanto, então quanto mais pessoas empregadas, mais consumo, e aí você realimenta toda a roda, e aí você deixa os cortes muito mais complicados de se fazer, porque em algum momento esse corte pode acontecer, os empregos podem explodir mais ainda, e você tem um ciclo de consumo mais desenfreado. E aí só para botar em perspectiva, nesse outro slide aqui, eu estou mostrando que a gente já tem a segunda maior série de meses positivos do payroll, já tem 53 meses positivos. Então, ou seja, criando mais empregos de maneira líquida, ou seja, pessoas que saem do emprego, pessoas que entram. Então, a economia como um todo, ela está realmente muito aquecida. E aí isso acaba desencadeando um movimento, talvez, de redução de cortes. Ainda a gente espera que vão ter mais 2 cortes, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso, mas ela já é a segunda maior. Então, a gente só teve um outro índice maior do que esse, lá naquele período ali de 2013 até mais ou menos 2019, que você teve 113 meses positivos desse índice aqui do payroll. Então, esse é um dado que a economia está mais aquecida do que deveria, uma vez que a gente tem patamares de taxa de juros, considerando os últimos 20 anos, muito elevados, tá? Então, nos últimos 20 anos, ele teve uma média de taxa de juros norte-americana por volta de 1,5%. A gente está com valores de 5%. Então não deveria estar esse aquecimento tão grande, dado o histórico. Mas aí, quando a gente olha, por exemplo, a dinâmica para frente, considerando os dados agrupados de desemprego, a gente percebe que tem uma inversão de tendência desde ali de abril de 2023. A gente teve o período pandêmico, como vocês podem olhar aqui, essa linha azul mais claro é a taxa de desemprego. Então tem uns patamares aqui em alguns períodos de tempo.
Dado que também teve alguns momentos da economia norte-americana que estava muito aquecida, né, quando a gente pode ver lá em 53 teve 2,5 de nível de emprego, 2020, antes da pandemia, teve 3,5, né, de nível de desemprego aqui na economia norte-americana, mas quando a gente olha aqui para frente, né, chegou em patamares ali de 23 em 3,4, mas a gente aumentou para 4,2. Uma série de questões aqui, tá? Aumento populacional, enfim, a taxa de juros também está impactando essa variável. Então, assim, né, ainda está muito longe da média histórica de 5,7. Ainda 4,2 é quase um nível de pleno emprego, né? Então, ou seja, o nível de pleno emprego é quando você tem pessoas que querem trabalhar, conseguem, e quem não quer trabalhar mesmo que não quer, né? Esse é o nível que chega numa economia quando a gente fala, né, que o produto iguala ali a capacidade das pessoas, né, todos esses indivíduos, de poder trabalhar ou decidir se querem trabalhar ou não, tá? Todas essas informações que eu citei até agora, elas reforçam essa tendência, né, que eu já mostrei aqui também nos vídeos anteriores, desse cenário de corte de juros norte-americano. Ainda são esperados 2 cortes, né, até janeiro de 2026, e aí cortes que vão variar de 0,25 a 0,5, mas aí vai ser olhado, né, com carinho essas variáveis que eu acabei mostrando, o CPI norte-americano que também veio abaixo da expectativa, mas aí como você tem também uma parte ali da aceleração da economia muito alta, essa variável também acaba sendo considerada para você arrefecer talvez essa medida de corte de juros. Mas ainda é esperado 2 cortes até o final do ano, ali começo do ano que vem. Uma outra coisa importante que a gente tem que olhar também, aí tem, né, várias notícias que caíram recentemente, que é a questão do déficit, inclusive toda essa questão da guerra tarifária foi a cabo disso, né, para atacar justamente, né, a economia americana está sofrendo bastante com essa questão, em especial aqui do pagamento, tem muita dubiedade aqui em relação a como é que vai ser as treasuries, sempre foi um refúgio, né, pelo menos nos últimos 30 anos, agora, né, os mercados estão um pouco mais empolvorosos, talvez um pouco mais receosos em investir em treasury, e uma das questões é o déficit. E ele também impacta essas questões das taxas de juros, né? Uma vez que taxas de juros mais altas incrementam o déficit. Porque, vamos lembrar, né? Quando você tem uma taxa de treasury é um tesouro, né? Um título governamental que ele está se financiando, é o déficit, né? Então, o governo precisa pagar uma série de questões. E aí, com isso, quando você tem um incremento de taxa de 5%, significa que você está gastando 5% ao ano de todo esse déficit, desse volume que você está gerando dentro dessa economia, porque ele precisa realmente pagar, né, esse percentual para os investidores, para se financiar. Quanto maior essa taxa, pior, né, porque você vai ter maior déficit recorrente. Se a taxa estivesse em torno de 1%, obviamente estaria numa situação mais confortável. Mas se a gente pegar os últimos períodos, que é que esse gráfico está mostrando para a gente aqui, desde o W. Bush, Obama, Trump, Biden, todos incrementaram de maneira cumulativa e também anualizadas muito forte. Não teve nenhum governo que fez uma redução, né, drástica de déficit. O governo Biden aqui foi o que menos gerou, né, incrementos, né, em torno de 30%, mas todos gastaram mais, né, geraram mais déficit do que, obviamente, cortaram. E é isso que o Trump está tentando fazer agora, né, com as tarifas. E acho que vocês acompanharam as últimas notícias envolvendo a briga do Donald Trump com o Elon Musk. Então teve, né, realmente essa rusga e foi justamente sobre esse quesito que eu estou mostrando aqui, que é o déficit. Então, o Trump, ele fez um pacote fiscal ali mais expansionista, ou deveria ter feito mais um pacote fiscal contracionista, e o Elon Musk acabou criticando bastante, teve uma troca de farpas bem feia. Parece que a gente estava vendo, né, um noticiário de uma economia latina, mas na verdade a gente estava vendo na maior economia do mundo. And if you saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape. He said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. He worked hard and he did a good job. And I'll be honest, I think he misses the place. I think he got out there and all of a sudden he wasn't in this beautiful Oval Office and he's got nice offices too. But there's something about this one. I was telling the Chancellor, this is where it is. É feio, tá? Isso pega mal, todo mundo percebe, os agentes ficam receosos, né? Isso gera mais complexidade do que propriamente ataca essa questão do déficit fiscal. E aí, falando de Brasil agora, voltando para dados que saíram mais recentemente, em especial da produção industrial, era para crescer uma expectativa de 0,4 e ela cresceu 0,1. Então são dados mistos, né, em relação à economia norte-americana. Aqui o Brasil está sofrendo mais.
Uma, porque a nossa taxa de juros está muito mais alta, talvez a gente chegue no fim do ciclo, né? E aí já começam a aparecer, tá, essas dinâmicas aqui. Então, a produção industrial menor, obviamente que projetos, né, não estão saindo do papel, tudo aquilo que eu acho que já falei com vocês há um bom tempo aqui. E aí, né, obviamente que isso reforça talvez um fim de ciclo. Uma outra variável que a gente tem é a questão da inflação que saiu, mas recentemente ela veio abaixo do esperado, que é um bom sinal, né? Obviamente que a gente tinha essa expectativa, dada que a taxa de juros está muito alta. O Banco Central ele sempre olha esse horizonte de 2 anos de tempo para ver como é que está essa trajetória e o núcleo. O que é isso? Tiram-se todos os efeitos sazonais do IPCA e você olha apenas aquele núcleo mais duro, que não varia tanto. Porque pode acontecer uma valorização cambial, isso impacta petróleo, por exemplo. O petróleo é uma variável também que é um peso muito grande aqui no IPCA. Então, quando você olha o núcleo, ele tira esses grandes efeitos dessas variáveis que acabam dando uma esticada. E o núcleo em si, ele está abaixo da expectativa. E isso é bem importante, porque é o núcleo que você deve olhar. Todas as outras variáveis podem acontecer, né? Aí, entre safra, pode ser que o tomate fique mais caro, inflação de alimentos que desde o começo do ano castigou o brasileiro, agora começa a dar um sinal de arrefecimento, começa a ter uns valores mais baixos. Agora, tem outras variáveis que aí está fora desse núcleo, que também fizeram com que o índice tivesse mais alto. Uma delas é, em especial, que é a questão da energia, habitação e produtos farmacêuticos, né? Então essas aqui tiveram maiores incrementos num ano contra o outro e também nos últimos meses. Se a gente considerar esse cenário onde tem a variação do IPCA nos últimos 12 meses, a gente percebe que está em 5,20, ou seja, os últimos 12 meses representaram uma depreciação da nossa moeda de 5,20%. Quando a gente pega a meta do Banco Central, perceba que ela é 3%, mas ele tem os limites inferior e superior. O superior está em 4,5%. Então, quando isso acontece, provavelmente essa taxa de inflação até o final do ano, ela vai ficar maior que esses 4,5%. Aí o Banco Central ele precisa fazer uma carta explicando por que ficou acima, né, quais foram as variáveis, o que ele fez para tentar chegar nesse centro da meta, enfim, tem que ter uma explicação, tá? Então, basicamente ali é como você fizesse algo errado e você tivesse que explicar aquilo que você fez de errado, né, e talvez botar a culpa em outras pessoas. Mas o Banco Central geralmente ele faz isso. E se ficasse abaixo também, o Banco Central também precisa se explicar, né? Agora, se ficasse dentro desses limites, né, abaixo de 4,5, acima de 1,5, aí ficaria mais tranquilo essa tarefa. Obviamente que ele ia reforçar o porquê que ficou acima ou abaixo do centro, mas agora como está muito acima, aí o Banco Central vai ter uma tarefa adicional aí de se explicar, né, e para parecer crível também, porque é muito importante. E aí, voltando para o principal assunto do vídeo, que é justamente o novo pacote de medidas fiscais propostos pelo Haddad. Já teve briga no Congresso também, teve abandono de alguma base parlamentar, né, que é um pouco mais contrário ao governo ali, né, na área, né, obviamente, contrária a essas medidas, em especial contrária ao governo. E aí, né, já teve uma repercussão muito negativa do IOF, em especial, né, as questões aqui do risco sacado. Então, o governo, né, olhando todo esse rebuliço que foi causado, ele reduziu essas alíquotas do risco sacado e aí complementou com outras medidas. Entre elas, né, a gente teve essa redução do IOF das empresas, né, então do risco sacado, que eu acabei citando aqui. A gente teve a redução de tributação, né, de IOF sobre os seguros do VGBL, então aumentou os limites ali, né, que foi um ponto também que várias seguradoras atacaram bastante. Aí a gente teve também a contrapartida, afinal a gente tem um déficit de 31 bilhões para ser atacado até o final do ano. E o governo não está imbuído realmente nessa questão de reduzir gastos, tá? Depois eu falo também que o Congresso não está ajudando muito, né? E aí tem um economista aqui que é referência no Brasil, em especial nessa questão tributária, que é o Felipe Salto. E aí ele sempre faz essas questões relacionadas a esses déficits, então ele olha basicamente o que poderia ser atacado. E aí ele reforça que o Congresso ele tem as emendas parlamentares na ordem de 52 bilhões, que essas emendas nem estão sendo consideradas em vogas, que são aqueles orçamentos secretos, todos aqueles orçamentos que a base congressista tem em mãos, que poderia disponibilizar para essa questão, ou então reduzir essa verba para poder atacar essa questão do fiscal, mas isso nem está sendo cogitado, uma vez que o Congresso é esperto, ele sabe que o governo não tem força, né? Então essas questões ele não vai ser atacado, né, nesse primeiro momento, e aí, obviamente, que a gente vai ter aumentos de impostos, não tem outra alternativa. Até o final do governo a gente vai conviver, né, com várias outras medidas que provavelmente, né, terão cabo aqui até o final do ano.
Aí outras medidas também que a gente pode citar aqui, o aumento de 5% no IR de LC, LCA, CRI, CRA, isso é péssimo também, né? Porque você muda a regra do jogo com uma bola rolando, né? O Brasil é especialista em fazer isso. Isso é horrível para toda a indústria, tá? Então, quando você tem, né, esses títulos, eles eram isentos por um motivo, né? Seja para você fomentar o agronegócio, seja para você fomentar os investimentos imobiliários, e aí no meio do jogo surge um imposto e todo mundo tem que se adequar a isso em tempo recorde, né? Do IOF foi de um dia para o outro, só para vocês terem uma ideia, né? Qual empresa que se programa no Brasil para poder, né, passar o ano fiscal, sendo que ela tem, né, de um ano para o outro, ou a cada 6 meses, uma mudança drástica nesse sentido. Então é muito complicado, né? Quando a gente olha nesse aspecto das empresas que geram, obviamente, que todos os empregos que a gente, né, tem na nossa economia. A gente teve também o aumento da alíquota das apostas esportivas de 12 para 18. Então o governo está olhando, né, toda a receita adicional que é gerada em relação a isso, as bets. Então, obviamente, tem um caminhão de dinheiro ali, o governo está olhando também essa questão. Tem tributação de criptoativos, mais um ativo também, né, que obviamente que é novidade. Então, tudo que é novidade o governo está também olhando aqui para poder garfar também uma parcela um pouco maior. E é uma outra coisa que é muito danosa, tá? Que teve a uniformização das alíquotas de investimentos em CDBs, né, e aí todos os investimentos de renda fixa em torno de 17,5%. Antigamente a gente tinha ainda tem vigente hoje, tá? Obviamente que vai ser repassado isso a partir de 2026, mas a gente tinha aquela alíquota regressiva. Por que a gente tinha essa alíquota? Era para privilegiar as pessoas que investiam no longo prazo. Quando você tem uma alíquota única apenas, você não privilegia isso, né? Então você acaba a pessoa fazendo investimentos mais de curto prazo. E aí todos aqueles investimentos que são de longo, aqueles projetos que realmente demandam um pouco mais de tempo, eles acabam ficando com uma alíquota única, então não tem esse benefício do investidor deixar por mais tempo, né, o seu investimento rendendo. E aí isso para a economia é muito danoso também, porque você gera imediatismo. O brasileiro já é imediatista por natureza. Então quando você coloca uma medida dessa, você ainda reforça ainda mais que o brasileiro não pensa no longo prazo. E aí tudo isso também colocado não vai parar por aqui, tá, gente? Porque hoje, a gente tem um déficit de 31 bilhões. A expectativa que se vai gerar nesse ano com essas alíquotas que a gente está falando aqui, eu nem falei ainda da equalização do CSLL, né, de 15 para 20, que isso abriria margem para uma tributação de dividendos. Teve o JCP também aumentando de 15 para 20. Então, aqueles investimentos isentos de fundo imobiliário, todos os dividendos são pagos pelas empresas. Isso aí provavelmente vai ser atacado em algum momento futuro, dado que a gente teve essa mudança do JCP, né? Então, se você deixar os dividendos soltos sem uma tributação e o JCP for muito onerado, óbvio que as empresas vão preferir pagar dividendos, né? E aí você precisa ter uma compensação nessa parte. Então, por isso que para frente pode ser que a gente tenha mais um aumento de imposto, porque todos esses impostos somados, mais uma vez, vão dar 20 bilhões. Não dá ainda, tá, para cobrir o déficit, vai ficar 10 bilhões fora. O governo provavelmente vai surgir com uma nova oportunidade aí de ter mais um imposto sendo criado. Pessoal, vamos para o icônico sobe e desce da semana. Essa semana não tem sobe, tá? Os dados que saíram mais recentemente do Brasil, todos foram muito ruins, em especial o pacote fiscal do governo, que já era esperado, né? Não é uma novidade para ninguém. O governo precisa realmente cobrir esse déficit aí de 31 bilhões. Obviamente que viria novos impostos e não vai parar por aqui. Vão ter outros impostos que serão criados. Ainda vai ter muita discussão em torno disso, em relação do que vai entrar, do que não vai entrar, mas o desce da semana, obviamente, que fica, né, por toda essa questão do governo em buscar novas fontes de renda, em vez de olhar internamente para ver o que dá para ser cortado. Aí é quando a gente olha a educação, que tem realmente esse corte que vai vir do Fundeb, né, pelo menos é a expectativa que tenha, então a gente vai distanciar cada vez mais a educação básica de países considerados de primeiro mundo, né, uma educação nórdica, onde tem realmente um nível de excelência muito alto, e aproximar mais a gente para países africanos, ali onde tem uma educação péssima. E aí, né, não só isso, né, a gente vai ter também outros gastos aqui, em especial a saúde, que vão ter que ser revistos, né, isenções fiscais que o governo já falou que vai ter que também levar a cabo aqui, finalizar essas isenções. E aí então em voga, né, toda aquela parte do IR que a gente coloca lá de gastos de saúde, de médicos, né, fisioterapeuta, educação, né, que a gente consegue ter isenções fiscais ali. Tudo isso está, obviamente, sendo revisto.
E aí, o Haddad, ele está colocando também, né, um foco um pouco maior nessa questão do cara que é o andar de cima, né, que ele falou, o cara da cobertura vai ter que pagar a conta. Só que não é tão básico assim quando a gente coloca, né, essa perspectiva em relação a, eu estou fazendo um corte de gasto, você nunca sabe de onde está saindo, né? O IOF, por exemplo, ia impactar toda a economia, seja um cara pobre, rico, todas essas medidas que a gente está vendo aqui de 5% do IR do LCI, LCA, CRI, CRA, tudo que a gente vê, por exemplo, do agronegócio, vai ser incrementado 5% que está sendo passado ali, né, numa alíquota que o governo está tentando retirar dessas pessoas. Então, no agro, vai ter também um aumento do custo da mercadoria, é inerente, tá? Isso aqui vai estar, o empresariado, ele também não é uma coisa que ele, se ele enxergar que ele consegue repassar esse custo para o consumidor final, ele vai repassar. E toda a economia, obviamente, vai ficar cada vez mais engessada. E aí, essa redução de corte de despesas seria muito fundamental para que a gente não onerasse mais a nossa economia. Quando a gente compara os nossos pares, e em especial o México, países que são similares em nível de PIB, a Índia, todos esses países têm uma alíquota muito reduzida em relação ao Brasil. O Brasil já tem uma alíquota de país de primeiro mundo, onde tem benefícios de primeiro mundo, né? Então você tem educação de qualidade, você tem saúde de qualidade. No Brasil, obviamente, que isso não é uma realidade, né? Então, tá vendo como não é só do cara do andar de cima, né? Que nem o Haddad está falando? Toda a economia vai sofrer. Então, um cara que faz uma alíquota em cima de uma aposta esportiva, que está sendo de 12 para 18, é realmente aquele cara que faz a bet do final de semana, né? Então, ele só vai pagar mais agora. Em especial, ele não vai conseguir consumir a cesta que ele consumia anteriormente, porque o imposto vai estar sendo direcionado para o governo. Pessoal, esse foi o Giro Econômico dessa semana. Se você gostou, não deixe de compartilhar, apertar o sininho, deixar seu comentário e até semana que vem.